Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Ferreira e hoje eu quero falar sobre o medo. E falar numa perspectiva do medo, sempre dentro de um processo dual, né? A dualidade, ela é presente o tempo todo no nosso dia a dia por conta das referências, né? Então a gente sempre usa uma referência, essa referência ela sempre vai trazer pra gente a dualidade, né? Então, por exemplo, se eu sei que alguma coisa é quente, porque alguma coisa é fria, porque eu faço uma comparação. E o medo, ele está dentro dessa esfera, né? É muito comum a gente ter o medo é uma emoção que faz parte do nosso dia a dia, mas o que é o medo? O medo saudável? O medo saudável é a precaução. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente deseja, né, a gente quer fazer uma ação, fazer um movimento, fazer algo, a gente vai fazer o quê? Calcular, né? Ter a precaução. Então, eu vou pensar sobre aquilo e calcular possibilidades que possam acontecer para que eu faça aquilo, eu execute de uma forma mais eficiente, mais inteligente. E aí a gente faz a união do nosso sentir com o nosso racional, com a nossa mente consciente. Então, essa precaução, que a gente pode dizer que é como um medo, ela serve para quê? Para a gente calcular, para a gente prever e agir, né? Então, por exemplo, eu vou atravessar uma rua, então eu posso ter a precaução, então eu vou ter a precaução, eu vou olhar, eu vou prestar atenção, vou pensar nos riscos que existem e vou atravessar a rua. O problema tá quando a gente deixa, né, a gente deixa o medo nos bloquear, e aí eu não atravesso a rua porque eu tenho medo de atravessar, e aí pode gerar algum acidente, acontecer alguma coisa comigo. E aí eu não consigo fazer um movimento, eu não consigo atravessar, eu me bloqueio com isso, né? Então esse é um medo que aí ele vai ser destrutivo, vai ser um medo que vai consumindo a gente. E quanto mais a gente se alimentar desses medos que bloqueiam, mais a gente vai ficar consumido, mais a gente vai tentar controlar as coisas e mais insegurança, mais medo, mais ansiedade, mais estresse a gente vai gerar em nós mesmos. Então, como fazer isso, né? Como a gente pode minimizar essa questão dos bloqueios que o medo traz, né? De forma consciente. Da forma consciente é a gente realmente calcular possibilidades, pensar em várias possibilidades e tentar agir, né? Não tem muito segredo em relação a isso. Mas também tem questões que estão no nosso inconsciente, nas nossas memórias, que nos limitam, né? E muitas vezes a gente não vai saber por que isso acontece, por que a gente sente tanto, né, aquele medo de alguma coisa específica, né, muitas vezes, e de onde que vem isso? Então, muitas vezes está no nosso inconsciente, nas memórias que estão associadas a emoções que são entendidas como ruins e desconfortáveis e que geram um bloqueio, né, geram toda uma ação comportamental que eu não estou consciente dela. E aí, nesse caso, eu recomendo que a gente procure ajuda, né? Então, e uma dessas ajudas é da técnica do Theta Healing, que é uma técnica extremamente eficiente para ajudar a desbloquear essas memórias, essas crenças limitantes que estão lá no nosso inconsciente e realmente ajuda muito, né? A gente consegue desbloquear, limpar essas emoções que são entendidas como ruins e aí o nosso sistema fisiológico começa a voltar a operar de uma forma mais natural e a gente consegue lidar melhor com essa situação que antes a gente não conseguia lidar, por exemplo, que gerava o medo. E aí o medo para de nos bloquear, e aí com o nosso consciente a gente começa a criar o hábito de agir, a criar o hábito de pensar, pensamento multifocal, de pensar em várias possibilidades e agir mediante aquela ação para que a gente possa prosperar. Então essa resistência que vem do medo, essa resistência que vem, né, no primeiro momento do medo, serve para a gente o quê? Aprender, se desenvolver, pensar em várias questões e agir. Quando ela começa a ser um bloqueio na nossa vida, é hora de a gente começar a já procurar ajuda, né? Não esperar isso aumentar, né? Então, se você se identifica com isso, se você percebe que existem questões na sua vida em relação a isso, procure ajuda,